Eu fiz a Escola de Sociologia e Política. Na Escola de Sociologia e Política, a rigor, eu me interessava por política. Mas um acidente quase me fez desviar minha atenção para a antropologia. O que aconteceu? O professor, que era o Fernando Altenfelder Silva, distribuía leituras para os alunos de etnologia brasileira e tinha um livro que ninguém queria pegar, porque era em inglês. E eu, como sabia mais ou menos inglês, peguei esse livro. E uma coincidência danada, porque esse livro era sobre o Alto Xingu, quer dizer, a região que eu trabalho até hoje, né? E aí eu comecei a achar interessante aquele negócio, intrigante, aquela sociedade, todo mundo sem roupa, todo mundo sem governadores. Me intrigou um pouco. E aí o Eduardo Galvão, que era um grande antropólogo, amigo nosso, me aconselhou, por que você não vai para os Camaiurá? Aí eu fiquei mais entusiasmada, porque eu já tinha visto o nome deles no livro, né? No handbook. Mas aí, então, eu estudei, fui estudando e comecei a ir para os Camaiurá. E eu estudava o quê? Eu estudava antropologia, mas aí eu comecei a me interessar por outras coisas, por exemplo, por filosofia, que era o Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que era o professor. E me preocupava muito as questões epistemológicas aqui. Como é que você conhece? E o Procópio insistia muito nisso, que é muito fácil você dizer que conhece, mas é também muito difícil você conhecer, né? Se você não se despojar da arrogância, da falta de curiosidade, assim, obsessiva, se você for calmo, sereno, você conhece. As primeiras viagens são as mais complicadas, né? Porque você quer levar tudo e não usa nada depois. Mas aí fui. E aí, de repente, tem uma reta assim, enorme, e no fundo da reta, o que é que você vê? A curvatura das casas. Aí começa a dar um tremelique na perna da gente. Quando se entra, eu entrei na aldeia, olha, parecia um sonho, entendeu? Aquele pátio enorme, circular, aquelas casas majestosas, todas assim, em volta do círculo, criança brincando, mulheres passando, homens. Aí o tratorista põe suas malas nas suas bagunças lá, a bagulheira que você traz no chão e vai embora. E você fica no meio da aldeia, olhando, já estava cansado de olhar. Aí chegou um rapaz e eu falei, não sei se o Orlando te avisou, eu vim fazer pesquisa aqui. Mas no meio, que nem um poste, né? Aí ele falou, você espera um pouquinho que você vai ficar na casa do chefe, que é o Tacumã. Ele está chegando. E eu continuei lá, de pé, como um poste, com a bagagem do meu lado, esperando. Aí trouxeram um banquinho e eu sentei. Mas é muito desajeitado, você fica muito sem graça. Viu? Aí, finalmente, daí a pouquinho chegou o Tacumã e fui para a casa dele. Aí a esposa dele me recebeu muito bem, montaram minha rede. E aí eu falei, eu estou no céu, isso aqui não é na terra. Isso aqui é aquilo pelo qual eu lutei a vida toda. Olhava todo mundo igual, porque todo mundo sem roupa, todo mundo com a mesma cara, com o mesmo cabelo, com a mesma cor de olhos, tudo. E aí a cordialidade, meio silêncio, assim, não havia grandes gargalhadas, nada. Silêncio e penumbra nas casas, só se ouvia mais a algazarra das crianças. Aí eu fui ficando cada vez mais certa de que aquilo era uma grande família harmoniosa, todo mundo amando um ao outro. E, olha, eu voltei dessa primeira viagem. Durante um mês aqui em São Paulo, eu sonhei que eu estava na aldeia. Aos poucos, então, você vai mapeando, né? Como é que vive aquela gente.
Aí, logo de saída, eu vi que nem todas as pessoas eram iguais. Quer dizer, não era uma sociedade assim totalmente horizontal. Tinha diferença. Tinha os grandes nomes, os grandes chefes, grandes donos de casa, que eles chamavam de Morarequat. E tinha o pessoal que era morador de casa, que não era dono de casa. E é interessante porque eu tinha já ouvido do Orlando um mito que narrava isso. Diz que o criador deles, o Mavutisinim, quando pôs os postes, adornou os postes com todos os enfeites dos índios, começou a cantar as cutias com seus maracás, que eram pajezinhos fortes, cantando. E daqueles troncos começaram a sair braço, perna, cabeça, cabelo, e viraram gente. Isso foi na beira, na praia, na confluência do rio Xingu, com Ronuro e com Culuene. Aí os peixes ficaram tão contentes de ver a criação da humanidade que vieram para a praia, começaram a pular, a dançar. E as onças, irritadas, saíram da mata, mal-humoradas, e foram lá e começaram a lutar com os peixes. Era peixe de um lado, onça do outro, só fazendo barulho. Mavutisinim se irritou com aquela barulhada, com aquela algazarra, porque a sociedade Camairal é uma sociedade de discurso baixo, de palavras serenas. Aquela algazarra irritou muito. Aí ele disse, olhando para os postes, diz, os descendentes desses homens que nasceram dos postes vão ser Morarequat. E vocês, peixes e onças que estão brigando aí, vocês vão ser Camara. Quer dizer, vocês vão obedecer, vão seguir os passos dos Morarequat. Então, eu percebi que não havia muita horizontalidade. Mas por que não havia? Havia. Todo mundo comia, todo mundo tinha casa para morar, tinha roça, tinha peixe livre para pescar. Por que não era igual? Era igual. Você não distinguia um Camara do Morarequat. Você só distinguia na época das festas. Os Morarequat eram mais imponentes, recebiam o pessoal das outras aldeias. Os outros mais simplesinhos. Mas isso tinha exceção também. Às vezes você via uns Camara todo enfeitado. Eram mais ricos, tinham mais coisas em casa? Não, as mesmas coisas. Mas aí eu descobri o seguinte, que quando a gente morre, a alma vai para uma aldeia das almas dos Camaiurá. Outros povos têm a sua aldeia das almas. E os Camaiurá levam consigo os animais domésticos, os cachorros, os papagaios que eles criam, os macaquinhos, os animais domésticos vão junto. Os outros animais da mata têm a sua própria aldeia das almas, mas os animais domésticos da aldeia vão junto. Bem, o que acontece na aldeia das almas? As almas dos Camara, elas são muito inocentes mesmo. E elas comem grilo, barata, porque tem muito grilo e barata na aldeia. E as almas dos Camara comem aquela, pensa que é peixe. E come, pensando que é peixe. Já a alma dos Morarequat come peixe mesmo. Tucunaré assado, tucunaré ensopado. Porque na aldeia das almas a gente dança, canta, tem festa o dia inteiro. E entremeado de alimento, de comida, de peixe. Mas as coitadinhas das almas lá dos Camara é só grilo e barata. Então, a única diferença visível, mais assim contundente, se dá assim no plano metafísico, né? No plano real, concreto, não há desigualdade nenhuma, só nomenclatura. Bem, as mulheres? Bem, as mulheres, no nível que vai equivaler aos Morarequat, são as Nuitu. São as mulheres que foram criadas, a estirpe. As outras, Camara. E as Nuitu, elas podem ser chefe? Não. A sociedade é masculina, bem masculina. Elas não podem ser chefe. Agora, o filho delas, homem, pode ser chefe. Então, mas elas não.
Elas podem ser dona das mulheres, chefe das mulheres, coordenar as mulheres, mas elas não têm assento na roda dos fumantes, que é a assembleia deles que conduz a vida em comunidade. E como é que é essa vida em comunidade? É a aldeia, é a lagoa, são as matas, os caminhos. Aí é público para a aldeia, né? E o privado? O privado é tudo, porque árvores frutíferas importantes têm dono. Esse dono pode ser tanto um ser humano quanto um espírito. Objetos cerimoniais têm dono. O dono, por exemplo, da flauta é um espírito, da jacuí é um espírito. Depois eu explico o que é espírito. É um espírito. O dono das roças. Como é o dono das roças? O dono das roças é assim. Na minha casa, eu tenho uma roça, meu marido tem uma roça dele, o meu filho tem uma roça dele, o meu marido pode abrir uma roça para minha filha, cada um tem a sua roça. Essa é a posse privada, não tem essa coisa de coletivo. E isso era já uma tradição desde do SPI, de você ter agentes não índios administrando. Bem no começo era dentro das aldeias. Depois, aos poucos, foram se distanciando. Lá no parque não tinha nada dentro de aldeia, era só mesmo a uma distância de uns 10 quilômetros é que tinha administração. E a administração o que fazia? Cuidava, impedia invasão de terra, denunciava, porque tinha postos de vigilância. Era uma função importante, chamava avião para transferir doentes para fora do parque, doentes graves. Tinha uma enfermaria, tinha enfermeira lá, tinha médico várias vezes por ano, tinha médico lá, para ver se tinha tuberculose, para ver se estava com malária. Naquela época dava um pouco, no começo em 65 dava malária ainda lá. E fornecia aos índios, e esse é um ponto importante, fornecia a eles instrumentos de trabalho, anzol, todo equipamento de pesca, assim, comum, incluindo rede de pesca, que vinha substituir os similares. E Orlando não gostava muito que se levasse coisas diferentes. E, de repente, o Orlando começou a ter em torno dele assim, uma aura de chefia, praticamente, né? Claro, com todas as fofocas. Ele protege os Camaiurá, não, ele protege os Coicuro, ele protege os Alapiti, aquela coisa assim de muitos fregueses para uma fonte só. Mas o poder interno continuou exuberante, inclusive se opondo, de certa forma, ao poder administrativo. Com o passar do tempo, todos os postos indígenas dentro do parque, inclusive a administração do parque em Brasília, lá na FUNAI, foi ocupado por indígenas. Com essa mudança, parou essa centralização do branco na área e o poder de cada aldeia, eu imagino, porque no Camaiurá ocorreu isso, ficou bem exuberante também. A população começou a crescer bastante por força de serviços médicos, etc. Começou a crescer e eles começaram a crescer a tal ponto que se dividiram em duas aldeias por intrigas na própria vida cotidiana da aldeia. E a tendência é que apareçam mais aldeias, como tem, por exemplo, os Coicuro, que tem várias aldeias, etc. Então, há uma tendência de haver um espalhamento de aldeias e a aldeia-mãe permaneça assim com 200 pessoas, no máximo. Mesmo porque, como não tem um controle central, um governante, só tem líder, só tem aconselhadores, né, pessoas moderadoras,
esse recurso de controle do comportamento, ele não é eficaz para grandes populações, né? O mito ele é. E ele não foi no passado, ele explica tudo, portanto, ele faz parte do que é a vida Camaiurá, né? Mas aí, quase que subvertendo esse tempo imanente, aparecem histórias que os velhos contam também, e que são histórias históricas mesmo, né? Mas, enfim, são relatos que, de uma forma ou de outra, são históricos. Quer eles tenham testemunhado, quer a memória tenha vindo como uma reminiscência de relatos de outras gerações. Depois há relatos que os velhos também contam, e os não tão velhos também contam, geralmente ali naquela reunião que os homens fazem no pátio, no centro ali do pátio, e que são sempre histórias assim, são verdadeiras sátiras, satirizando o comportamento feminino, fazendo pilhéria com a condição da mulher, e que os velhos contam e os homens, de um modo geral, contam. Eu não sei se, de fato, as mulheres têm histórias equivalentes com relação aos homens. Eu acho que não. Como é a relação homem-mulher? É de fazer inveja para a gente, viu? Embora o homem, lá, o masculino, esteja presente, antigamente, quando eu comecei aí em 65, a rede do homem ficava em cima da rede da mulher. A rede da mulher ali perto do chão, porque ela ficava a noite toda arrumando fogo. E a do homem exatamente em cima dela, numa posição assim de bastante superioridade, né? Quando eu voltei lá na década já de 90, as redes já estavam uma ao lado da outra. Eu vi isso como um passo em direção a uma maior igualdade entre homem e mulher. Então, a sociedade que tem um grande respeito pela família, que é onde você vai criar o novo Camaiurá, mas que, isso eu digo com muita convicção, para o Camaiurá eu acho que a vida sexual é tão importante como a vida alimentar. Você comer bem, comer bastante peixe, comer beiju, e é importante também você manter a sua vida sexual bem, mas não ativa de um ponto de vista mecânico. Ativa de um ponto de vista até de sonhos, uma atividade até do imaginário, que pode se concretizar ou não. Quer dizer, então há um estímulo ao erotismo, não sei se há o estímulo ao erotismo, sabe o que é? Não há repressão significativa ao sexo. A idade não é barreira, a aparência física não é barreira. É uma sociedade em que você pode ser gorda, magra, você pode, como homem, ser forte ou fraco. Você sempre terá uma paixão, é só você procurar. E, de resto, a vida é trabalhar, casar, ter as grandes festas, ter namorados ou namoradas e, atualmente, ter acesso a vários bens de consumo, né? Eles gostam. Agora, praticamente todas as casas têm uma televisão, um aparelho de televisão. O tempo mudou. Desde que eles ganharam o machado de ferro, no final do século XIX, até hoje, a produtividade do trabalho deles aumentou muito. E aumentou o estoque de comida? Não. Porque o tempo de trabalho sempre permanece estável. Eles não... eventualmente pode trabalhar mais ou menos, mas o instrumento que possibilita maior produção, maior produtividade do trabalho, é ótimo, porque eles reduzem o tempo do trabalho. Quer dizer, não é como a gente que, quando percebe que há mais produtividade, aí repete isso de uma maneira mecânica para acumular cada vez mais. Eles não, eles diminuem o trabalho. Então, você vê, já muda então o tempo de lazer aumenta.
e a produtividade do trabalho aumenta também. O tempo muda também porque as distâncias ficam mais curtas. Agora que os jovens vão para Canarana e começam a mexer na internet, aí as distâncias decididamente se encurtaram, né? A aldeia ficou um pequeno ponto no mapa e o mundo todo em volta, né? O mundo sempre existiu. A terra, as matas, os rios, as lagoas, os passarinhos, os bichos da mata, os peixes, sempre existiu. Com pequenas exceções, um ou outro que foi criado, mas o grosso já existia. Existia só um homem, que era o Mavutisinim. Agora, existia uma tonelada de espíritos. Mais espíritos do que qualquer outra coisa. Se juntasse tudo quanto era bicho, tudo quanto era planta, tudo, existia mais espírito. E até hoje é assim. Os espíritos têm espíritos bons, espíritos encrenqueiros, espíritos maus. Os maus são aqueles que vão, à noite, você entra no mato, de repente você dá com aquele bichão, assim, você fica doente, com febre, etc. Tem espíritos também que pegam você desprevenido e te roubam a alma. Você pode ficar meio doidão, ir para o mato, ficar desmemoriado. Você pode ir para a rede, ficar passando muito mal. Quando mais você pega doença de espírito? Quando você comete alguma transgressão ritual. Como é que eles curam? A existência dos espíritos, ela só é confirmada pela existência de homens que se tornam pajés. Como é que o homem se torna pajé? Ele recebe uma revelação, ele pode ficar muito doente, quase morrer, e outro pajé vem, outra pessoa vem e identifica que ele vai ser pajé, porque o mamaé, esses espíritos chamam-se mamaé, esses espíritos que estão convocando o homem, e esse homem vai virar pajé. Como é que ele aprende a ser pajé? Toda a pajelança nos Camaiurás e todo o ensinamento, todo o treino na pajelança se dá através do sonho. Poucas vezes através de um estado mais alterado, com o uso muito continuado do tabaco. Mas geralmente é no sonho. Então os pajés gostam muito, eles têm vários remedinhos que eles pingam no olho, para arder bem, ter bastante visão durante o sonho. E praticamente as curas, a premonição, vem tudo através do sonho. E através do sonho, o pássaro ou o animal, paié, a gente fala pajé porque acha J, mas é paié, né? O paié vai instruindo e mostra, olha, aí você pergunta para o paciente onde é que dói, aí ele diz, dói aqui, aí você põe a mão lá, joga fumaça, e aí vai. Você vai aprendendo a fazer o diagnóstico e a fazer a cura. Antigamente, vamos dizer, há uns 60 anos atrás, pouco, né? 60 anos atrás, pela literatura, a gente vê que os pajés dessa época, eles faziam a cura chupando o corpo do doente. E aí, tirava da boca, etc., a doença ou aquilo que ele tinha extraído. Logo em seguida, eu acho que uns 50 anos atrás, uns 45, 50, um pajé teve uma revelação, foi no mundo dos espíritos e aprendeu a nova forma de curar, que é assoprando. Então agora você descobre onde é a doença e você assopra, você não chupa mais, você assopra, aí na fumaça mesmo você faz assim, a doença sai aqui. É um pedacinho de coisa, um pedacinho de madeira, um fiozinho e tal. Essa doença que depois fuma bastante e joga fora. Então, os espíritos, eles só têm visibilidade na sociedade Camaiurá porque existem os pajés homens, né? Os pajés humanizados, porque os pajés etéreos, que são os espíritos
esses elementos da natureza ou de objetos, a única comunicação que eles têm com o mundo é através dos pajés homens, né? Um pajé extremamente forte, reconhecido, com um currículo Lattes, cheio de curas, cheio de recuperação de mentes perdidas, ele é quase, se não for mais poderoso do que o próprio espírito. E jamais eles iriam admitir isso, né? Então, eu acho que os pajés, eu acho que no Alto Xingu, de modo geral, e em particular lá entre os Camaiurá, ele tem esse poder. É o poder maior que existe na aldeia? Do ponto de vista da estrutura, é o poder maior. Agora, se a gente falar da antiestrutura, tem um poder que é maior ainda, que é o poder do feiticeiro. O feiticeiro é realmente o senhor da morte. A comparação entre o poder do feiticeiro e o poder do pajé é mais ou menos entre uma bomba convencional e uma bomba atômica. Quando um feiticeiro é descoberto, ele é sacrificado, com o consenso pelo menos de parte significativa da comunidade. Mas quem é o feiticeiro? O pajé nós vimos, ele vai sendo instruído pelo mamaé que o escolheu, pelo pajé que o escolheu. E o feiticeiro é instruído aonde? O feiticeiro ele é instruído da seguinte forma: ele mesmo vai à noite, aí tem versões fantásticas, que ele põe tocandira para picá-lo. Tocandira é uma formiga cuja picada dói muito, é como se fosse um escorpião quase. Então, o feiticeiro se submete àquelas dores e tem um relacionamento assim macabro com a noite, com as trevas, com os animais peçonhentos. E de onde veio o feitiço? O feitiço é uma coisa profana. O feitiço foi encontrado dentro de um rio, dentro de uma água. A pessoa viu uma coisa escura, a pessoa que era um pedaço de madeira, quando pegou era feitiço. E o feitiço passa de pai para filho. O feitiço passa de pai para filho. Portanto, quando uma pessoa é sacrificada como pajé, há grandes possibilidades de o seu filho, numa determinada ocasião, vir a ser sacrificado. Para os Camaiurá, a vida se inicia quando você nasce, mas se você morre no primeiro mês, segundo mês, tudo bem, não estava legal a criancinha e morreu. Mas a partir, vamos dizer, do segundo mês, terceiro mês, a vida deve continuar até a velhice. Então, a vida é do nascimento, tirando alguns meses, até a velhice. Se você morre nessa trajetória, é porque você foi assassinado. Por quem? Pelo feiticeiro. Que poder é esse? Eu já falei que não tem muito poder, mas é o poder de quando vem uma tribo, um povo visitante, e eu saio, eu sou o representante da aldeia. Hoje eles dizem, eu sou o cacique, né? Mas eu vou dizer antigo, eu sou Morerequate, com aquele chapéu de onça, os colares, nenhuma pintura, talvez um